assim, meus irmãos. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Irmãos, aquela pessoa, o irmão ou irmã que é ovelha, quando vem a palavra, recebe com mansidão, recebe com alegria. Mas quando é bode, meus irmãos, vem com ira e não gosta de ouvir a palavra de Deus. Daí você vê a diferença do bode e da ovelha. A ovelha, quando recebe a palavra, recebe bem, recebe com mansidão. Recebe a palavra com mansidão, como diz aqui o apóstolo Paulo. Por quê, irmão? Porque rejeitou a imundícia e a malícia. Mas o bode vive na malícia, e quando vem a palavra de pureza e de correção, o bode fica brabo, meus irmãos. Amém? Então, aqui você vê, você que é ovelha, meu irmão, recebe a palavra com malícia. Amém? E diz aqui no verso 22, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Tiago, aliás, o presbítero Tiago, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Irmão, quando a pessoa ouve a palavra e não cumpre, na verdade, não está enganando ninguém, é a própria pessoa que está sendo enganada. Está sendo enganada porque não está adiantando de nada, meus irmãos. Diz aqui no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece como era. Então é assim que aquele que ouve a palavra e não cumpre. Ele ouve a palavra, daqui a um tempinho já esqueceu tudo que ouviu. Mas aquele que atenta para a palavra, como diz aqui, irmãos, o apóstolo João, o presbítero Tiago, ele diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E no verso 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Irmãos, muita gente diz que é religioso, mas se não tem a língua refreada, meus irmãos, por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz, não tenha pressa em falar, né, irmãos? Antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Porque aqui o apóstolo vai dizer a religião pura. Os únicos versículos na Bíblia, irmão, que falam em religião são esses dois. De Gênesis, Apocalipse, a palavra religião só tem aqui em Tiago, capítulo 1. E aqui diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia! Você se guarda do mundo, o mundo tem acesso a você facilmente, tem acesso a você. O mundo que eu falo são os pecados, a iniquidade. Ou você se guarda, se você se guarda do pecado, se você se guarda da influência da internet, se você se guarda dos programas mundanos da televisão, do celular, se você se guarda das músicas mundanas, aí você está praticando a religião pura e imaculada para com Deus. Além disso, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Isso aqui é o de Sedacá, meus irmãos. Amém? A religião para Deus é o de Sedacá. Você tem de Sedacá, você tem que cumprir. Amém? Porque essa é a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Aqui, irmão, você vai ver em 1 Pedro, meus irmãos, 1 Pedro, louvado seja o nome de Adonai, capítulo 2, no versículo 1 diz assim, irmãos, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, toda malícia, meus irmãos, todo engano, fingimentos, invejas, murmurações, reclamar da vida, meus irmãos.
reclamar da vida. Se Deus não aceitou que aquele povo que estava no deserto não reclamasse, condenou aquele povo, quanto mais nós que não estamos em deserto nenhum, meus irmãos. Ninguém aqui, irmão, está com calor de 55 graus, 60 e depois de noite 0 grau. Porque o deserto é assim. No deserto você tem temperaturas extremas. De dia, um calor terrível. E à noite, 0 grau. E aquele povo murmurou e Deus não gostou. Deus condenou e não deixou ninguém entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, porque não reclamaram. E aqui diz a palavra de Deus: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O que é o leite racional, meus irmãos? Porque racionalidade é aquilo que pode ser o quê? Provado. Racional está ligado ao raciocínio, que é provado. E aonde que pode ser provado? Nas escrituras. O leite é o alimento, o leite é a palavra. Então, a palavra das escrituras é o leite racional, não falsificado. Porque muita gente falsifica a palavra da escritura, mas aquele que está em Yeshua HaMashiach, ele vai na Bíblia e ali ele é ensinado e obediente, meus irmãos. Amém? Veja bem, meus irmãos, aqui também, em Mateus. Vamos aqui em Mateus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Adonai. Mateus. Vamos aqui em Mateus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 24, meus irmãos. Mateus 24, lá no final. Yeshua diz assim: louvado seja o nome de Adonai. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Deus constituiu você, meu irmão e minha irmã, para dar sustento aos servos de Deus, sustento espiritual, palavra. E Yeshua está falando aqui da palavra, irmão. Você tem dado palavra para o teu próximo que Deus tem colocado na tua frente? Você tem colocado a palavra de Deus? Porque ele está dizendo aqui: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como é que o Senhor, Yeshua, quando vier, vai te achar, meu irmão, minha irmã? Pregando o verdadeiro evangelho ou pregando o falso evangelho que você ouve do falso? Você busca o verdadeiro ou busca o falso? Você quer o falso evangelho? Então tu vai ser prejudicado quando ele vier. Agora, se você prega o verdadeiro evangelho, você não quer ficar parecendo bom, você quer parecer fiel e prudente. Fiel e prudente é aquele que prega o que está escrito, meus irmãos. Esse é fiel, esse é prudente. E Yeshua diz assim: bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha que maravilha. Aquele que for fiel, irmão, empregar a palavra, empregar o sustento, porque o próprio Yeshua falou em Mateus 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O sustento que ele fala aqui é a palavra. Então ele diz aqui, irmãos, se você é um servo fiel e está ali dando a palavra para o teu próximo, ministrando a palavra para o teu próximo, ele diz aqui, meu irmão, minha irmã, que ele vos porá sobre todos os seus bens, como está lá em Apocalipse 21, verso 7, que diz que aquele que for fiel herdará todas as coisas. Aleluia! Mas ele diz aqui no verso 48, meus irmãos: mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Tem muita gente que está com essa sensação errada, de que o Senhor tarde virá quando ele já está aí nas portas. E começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios,
Então, aquele servo, que é servo, só que ele chama de mau. Ele não está dizendo que não é servo, mas é mau servo. E ele já está o quê? Ele está comendo e bebendo com os ébrios. Então, diz aqui que virá o Senhor daquele servo e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meus irmãos, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Por quê, irmãos? Porque louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome de Adonai. Então, meus irmãos, vocês vejam bem aqui que muitos estão com ensinos totalmente incorretos, meus irmãos. Ensinos malignos, ensinos errados. E são ensinos que não têm o leite racional. Então, Deus está dizendo, ele virá num dia em que aquele servo não espera, e a hora em que ele não sabe, porque ele não se preocupou com a vinda do Yeshua. E destinará sua parte com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não quer ir para lá, meus irmãos. Mas ele está dizendo que ele quer ver como é que ele vai te encontrar, vai me encontrar. Será que ele vai encontrar a gente falando da Bíblia para alguém, irmão? Ou será que aí ele vai ver, poxa, meu servo e minha serva nunca pregaram nada e querem ser salvos? Ele está dizendo aqui, meus irmãos, você tem que pregar a palavra. Mas não é o evangelho falso aí da facilidade que esse falso profeta ensina, não, meus irmãos. É o evangelho que está escrito na Bíblia. Vamos aqui em Efésios, meus irmãos. Seja Deus. Efésios, capítulo 4. Vamos aqui no verso 22. Paulo diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Novamente, veja bem, ele fala em Colossenses, fala em Romanos, fala agora também em Efésios, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso é a palavra do evangelho, meus irmãos. A palavra do evangelho é essa. Ou a pessoa prega o evangelho ou não prega, ou vive o evangelho ou não vive. Porque o evangelho diz, você tem que se deixar para trás o velho homem. O velho homem queria o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? E aqui diz, irmãos, ele também diz aqui no verso 27, olhe bem, não deis lugar ao diabo. Olha bem, irmão, o apóstolo Paulo. Porque, irmão, o diabo, ele está parado. Ele só atua quando você diz, vem. O diabo, quando é que você diz vem para o diabo? Quando você vai pecar, você vai estar indo fazer uma coisa que Deus não se agrada. Aí você está chamando o diabo para a tua vida. Então você tem que, Paulo está dizendo aqui, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você está repartindo com aquele que tem necessidade, irmão? Outra coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele continua no assunto, não dá lugar ao diabo, no verso 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Isso é o quê? Não dá lugar ao diabo. Se você tem amargura, está dando lugar ao diabo. Se você tem ira, está dando lugar a Satanás. Se você tem cólera, se você grita no sentido de desrespeitar o próximo, você está dando lugar ao adversário.
blasfema de Deus, tem malícia, está aprendendo malícia. Isso é dar lugar ao adversário. Mas ele diz no verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. E aqui também, meus irmãos, nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos, nós vamos aqui ver também no livro de Mateus, louvado seja Deus, Mateus, no capítulo 7, meus irmãos, capítulo 7 de Mateus, que ele diz assim, meus irmãos, Yeshua, ele fala, que eu já expliquei aqui para os irmãos, e é importante a gente lembrar essa palavra de Yeshua aqui. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmão, você ouve a palavra de Yeshua, e pratica a palavra de Yeshua, você vai ver que o mundo, ele vai vir com o quê? Com as ofertas carnais, para fazer com que você caia espiritualmente. Então, Yeshua está dizendo, vem a chuva, vem os rios, assopra o vento, combate aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não se deixe influenciar pelo mundo. Aleluia! Não quer dar ouvido ao mundo, não deixa o mundo falar com ela. Ela está guardada naquela rocha. Mas ele diz aqui, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, abre a porta para o mundo, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, você veja bem que a chave é ouvir e praticar. Não adianta só ouvir. Yeshua fala bem claro, aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, aí sim é um homem ou uma mulher prudente. Porque aí pode vir a prova que for, pode vir a oferta que for, que ele vai se manter firme. Ela vai se manter firme e o diabo vai ver, não tem como eu falar na mente dessa pessoa, não tem como eu falar no coração dele nem dela, porque eles vigiam. E mas Yeshua diz, aquele que ouve essa minha palavra e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato. Um ser humano insensato, homem, mulher, ser humano, que edificou sua casa sobre areia. E aí, tudo que é situação que veio, jogou aquela casa por terra. A pessoa está em pé, mas a vida espiritual está destruída. Porque a mente está contaminada com as coisas do mundo. E aqui Yeshua diz, por quê? Porque precisa colocar a palavra em prática. Louvado seja Deus. 1 João, meus irmãos, primeira epístola do apóstolo João, hoje nem falamos do apóstolo João, vamos falar aqui um versículo, capítulo 2, verso 15, meus irmãos. João diz assim, presta bem atenção, meus irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo, meus irmãos? O mundo é esse sistema pecaminoso, sistema mundano, de sexualidade, de violência, sistema maligno, de engano, de idolatria, de paganismo. E ele diz aqui, não ame o mundo, nem o que no mundo há. O mundo não serve para a serva de Deus, para orientar a nossa maneira de viver, não. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Agora, João vai explicar o que tem no mundo que ele está falando. Que mundo é esse, João? Ele vai dizer no verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, sensualidade, indecência, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos. Onde que está colocando teus olhos? Está colocando teus olhos na Bíblia? Ou está colocando teus olhos naquilo que não agrada a Deus? E a soberba da vida é a arrogância, a ira, a amargura da vida, soberba, altivez. Isso aí não é do Pai, mas do mundo. João agora fez a explicação. 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E ele diz no verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Ele está dizendo aqui, ó, meu irmão, minha irmã, tudo aí que tu está ligado vai passar junto contigo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse tem a vida eterna. Se você fizer a vontade de Deus, meus irmãos, o universo vai ter que te aguentar para sempre. Louvado seja Deus, você nunca vai acabar. Não vai acabar porque quem está condenado acabou. Vai só sofrer. Você vai estar livre fazendo a vontade de Deus e regendo tudo que Deus colocar para reger e dirigir. Mas aqui que está a diferença. O mundo passa e a sua concupiscência, toda essa cobiça do mundo vai passar, meus irmãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E para encerrar essa mensagem, irmão, vamos aqui combinar isso que está aqui, que João fala, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A gente vai ali em Apocalipse com Yeshua falando exatamente esses 3 pontos. Yeshua aqui em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 3, no verso, quando ele fala a carta para a igreja de Laodiceia, ele vai falar desses 3 pontos. Vamos à carta aqui. Diz assim, irmãos, Yeshua, tudo que está em vermelhinho é Yeshua falando. Só que aqui o Yeshua que está falando aqui com João, ele já está em corpo de glória. Amém? Ele já está com os olhos como chama de fogo. Você, quando for encontrar Yeshua, você que é salvo, né? Você vai encontrar um varão com os olhos como chama de fogo. Pés semelhante ao latão reluzente. Esse que você já teme, que você obedece, que você quer fazer à vontade. Né? E é esse que estava aqui falando com João, porque no capítulo 1 ele se apresenta assim para João. E João diz, eu vi o varão com os olhos como chama de fogo. Eu vi o varão com um cinturão de ouro pelo peito. Eu vi um varão com uma veste comprida até os pés. Eu vi um varão com a veste salpicada de sangue. Eu vi um varão com uma espada afiada. Oh, aleluia! Porque o Yeshua agora está com uma espada afiada, meu irmão. Amém? Não é para você a espada afiada. Mas é. Mas esse é o verdadeiro varão, meus irmãos. E aqui no versículo 14, meus irmãos, ele diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele já se diz, já se apresenta. Conheço as tuas obras. Para a igreja de Laodiceia, 7ª carta. Que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. O que Yeshua está dizendo entre frio e quente? Frio é o ímpio, que não conhece a palavra. Quente é aquele que conhece e pratica. Mas ele diz aqui, antes tu fora frio ou quente, antes tu fora até um ímpio. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu pai, isso aí não pode nem ser pregado em algum lugar que a pessoa fica assim, não, Yeshua vai vomitar. Está aqui na Bíblia. A gente explica o que está na Bíblia, meus irmãos. Aqui ninguém esconde a Bíblia, não. A Bíblia é o nosso Yeshua é esse. O único que é. Então, se a pessoa conhece a palavra e não pratica, é um morno. E ele está dizendo, pode ficar bonitinho aqui na terra, mas na hora H eu vomitar-te-ei da minha boca. E ele diz, agora esse aqui, ponto, no 17 no 18, para comparar com João. Como dizes, rico sou,
Tem muita gente que nem rico é, irmão, mas se acha inchado. É altivez, é soberba. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Agora o verso 18, que é o mais importante. Você se lembra que João falou lá? O que é o mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele vai agora no verso 18 dizer o seguinte: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é isso, meus irmãos? A pessoa, ele diz que a pessoa diz, rico sou, estou enriquecido. Então, aquela que às vezes não tem nada até, mas é a soberba. Essa parte aqui, quando ele diz, compra de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, esse ouro aqui é a palavra. E isso que enriquece a nós é a palavra. Nós somos ricos quando obedecemos a palavra. E ele diz que aquela riqueza, aquela soberba, aqui ele está falando do outro que tem soberba. E a riqueza que ele tem, que às vezes nem é riqueza, mas é a soberba, é para essa pessoa que é soberba que ele está falando, me compra de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, que é isso que enriquece. E ele entra aqui, nós vimos lá, outra parte que João fala é a concupiscência da carne, que é a sensualidade. E ele entra aqui na segunda parte do versículo e diz assim, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas são roupas santas. Tsiniut, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez na roupa mundana, na roupa indecente, na roupa sensual. Ou seja, ele está falando aqui daquele ponto, segundo ponto que João fala lá, a concupiscência da carne. E ele vai falar o terceiro ponto, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Por quê, irmão? Porque ele está falando aqui da concupiscência dos olhos. Então, irmão, 3 pontos que levam a pessoa para o inferno. A concupiscência da carne, os olhos e a soberba. E Yeshua fala exatamente aqui no verso 18 essa mesma coisa. Amém? Aquilo que João falou na primeira João. E ele diz aqui, irmãos, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Mas tem lugar aí que não pode falar em castigo. Então, será que é amado? O amado é aquele que é repreendido e muitas vezes castigado. Mas ele ama e diz, ser zeloso. O que quer dizer zeloso, irmão? Zeloso é fiel à palavra. Essa é a melhor situação. Zeloso e arrepende. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Realmente ele está à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e com ele cearei e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você imaginou isso, meu irmão? Você que venceu, você vai se assentar no trono de Yeshua, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Kehilot, ou seja, às igrejas. Irmãos, vamos ficar atentos, meus irmãos, por causa que esse aqui é essa comida que foi servida agora nessa noite, é o filé mignon para Deus. Amém? De Deus para você. É o manjar de Deus. Ou seja, com isso aqui, você obedecendo, você vai entrar no reino dos céus. E não vai ficar para os juízos que estão preparados para essa terra. Amém? Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Então, irmãos amados, deixa eu só agora tirar aqui a compartilhamento, só um minutinho, meus irmãos. Compartilhamento.